Então, onde que a gente está indo hoje? No museu. Isso, a gente vai ver uma exposição da Frida. Vamos com a gente? Every time I wanna change, there is someone at my door. When I'm back to rearrange, you just want more. Keep the score. Every day when you're with me, I feel your shadow closing in. It is suffocating me. Oh, can't you see? Can't you see? And now it makes me wonder, but now. Então, a nossa entrada foi bem rapidinho. Não, hoje a gente está indo ver a exposição da Frida. Tchau! Na verdade, porque a gente não sabe como que funciona aqui. Se você tem que chegar certinho no horário também, né? E a gente estava bem atrasado já, né? É. Na verdade, a gente não estava atrasado, mas assim, a gente estava perto de ficar atrasado. Então a gente decidiu fazer uma entrada bem curta e deixar para explicar mais no final. É uma exposição meio multimídia, né, da Frido, Frida. que está tendo aqui no Porto. Hoje é o último dia. Que dia que é hoje? Dia 6 de agosto. É, 6 de agosto. Então, 6 de agosto de 2022, para quem está vendo isso em outro ano, né? É o último dia da exposição. É uma exposição... Vamos falar primeiro da organização. Eu achei assim, essa é a primeira exposição que nós vamos depois da Covid, entre aspas, né? Eu achei bem organizado. O número de pessoas tá bem reduzido, isso eu achei legal. Tanto que é o último dia de exposição, você até acha que vai estar muito cheio, né? E não tava. Não tava super tranquilo. Vamos começar pela entrada, que na entrada tem logo uma imagem da Frida feita com flores, que eu achei fenomenal. Já começou aí o espetáculo. Além disso, na entrada tem a mesa dos mortos, né? Ah, é. Simbolizando como que é, o que eles acham sobre quando um parente morre, né? Eles fazem um festival, tem comida, essas coisas, Eles né? colocam naquela mesa, né, no Dia dos Mortos, eles relembram os seus mortos, faz parte da cultura mexicana. E aí eles colocam sobre a mesa dos mortos coisas que o morto gostava. Então, se ele gostava de alguma bebida, tipo, sei lá, gostava de tequila, coloca lá uma tequila. Se ele gostava de um prato de comida específico, coloca aquele prato. As lembranças, né? As lembranças dele. O legal que, meu ponto de vista é que eles, ao invés de falar que morte é um lado ruim, tristeza, perder um ente querido, não, eles vão mais pro lado do lado mais sentimental, você lembrar da pessoa, sensação gostosa. É bem legal essa cultura deles Uhum. sobre o pós-morte, não é? O México tem uma cultura bem forte isso de pós-morte. Eles acham que você depois que você morre, você vai você vive numa cidade dos mortos, num lugar dos mortos, onde você se mantém lá enquanto as pessoas aqui ainda estão lembrando de você. Aí você acha seu ente querido lá. É tipo que nem aquele desenho que nós assistimos, Tem um desenho, Viva. É, o desenho Viva comenta bastante disso. E tem um lance também que o Viva não comentou, mas tem um lance de você ter uma viagem que é meio tipo o purgatório da religião católica. Verdade. Então você tem uma viagem de vários anos, eu acho que 7 anos, alguma coisa assim, até você chegar no mundo dos mortos. E daí nessa viagem você paga, né, os seus pecados. Seria a viagem, seria um tipo de purgatório, né? Você chegar depois pra ir pro céu, né? E aí eles têm aquelas imagens de uma caveira toda colorida e tal, né? Eles têm essa cultura, né? Relativa à morte. Eles fazem uma festa, na verdade. E por que a cultura mexicana é relativa à Frida? Porque a Frida é mexicana, né? A Frida ela é mexicana, ela é uma artista
como que é o nome? É surrealista? Surrealista. Surrealista. Eu acho que foi o primeiro artista surrealista, uma mulher. Primeiro artista surrealista. Apesar dela mesmo não considerar que ela era surrealista. E aí a exposição aborda toda a vida dela, todo o As traje- tragédias. as tragédias. Até mesmo porque no começo ela estava estudando para ser médica. Aí depois do acidente que teve com ela, aí como ela ficava muito do lado do pai dela, o pai dela era um artista, fazia pintura, então ela foi criando, pegando esse gosto pelas artes também, né? Sim, e o acidente dela foi terrível. Ela já não teve uma vida fácil antes do acidente, porque ela teve paralisia infantil, Poliomielite. e aí poliomielite, aí ela teve uma perna dela praticamente não funcionava. Aí, além disso, dela teve esse acidente destroçou o corpo dela, assim, quebrou em Várias partes, né? trocentos Que lugares. ninguém acreditava que ela ia sobreviver. Ela sobreviveu, mas depois do hospital, que ela ficou um mês e pouco, ela continuou na cama, na casa dela, Ela com teve, cinta. durante o acidente, ela teve um cano que perfurou ela por dentro, entrou na barriga, saiu pela vagina, tipo, destroçou boa parte do útero dela, que depois, mais tarde, resultou ela não poder ter filho. O pé dela que, né? O pé dela foi estraçalhado. Estraçalhado. Então, assim, foi um acidente que destruiu com a vida dela, assim. E aí, por causa desse acidente, ela ficou anos parada numa cama, imóvel. Então, a família dela adaptou para ela um cavalete de pintura e ela passou boa parte do período que ela estava na cama pintando, né? Inclusive que uma das artes que ela sempre fazia era dela mesma, que ela fazia. A mãe Selfie, dela, selfie. selfie. A Ela mãe dela fazia colocou selfie. no teto um espelho e elas faziam o autorretrato, se olhando no teto e desenhando ela mesma. De acordo com ela, o assunto que ela mais entendia era sobre ela mesma, né? Então, ela fazia autorretratos. Só que os autorretratos dela eram surrealistas. Ela deu o pontapé inicial aí pro surrealista. Antes aí de Picasso. Picasso é surrealista também, né? Picasso, esqueci agora aquele que tem os relógios derretendo e tal. Qual que é o nome dele? Não sei. Não lembro também. Eu acho Pesquisei no Google aí. Ao invés da pessoa estudar Dali, antes, né? Salvador Dali. né? Salvador Dali. E então, assim, ela começou essa tendência, né, do surrealismo ali. E apesar dela não concordar, né, mas ela fazia aquelas coisas misturando animais, frutas, Cores, e coisas né? afiadas, remetendo ao acidente dela, tudo, né? Ela tem uns desenhos que mostram o útero dela com criança dentro, remete à tristeza dela de não ter tido filho e tal, né? Assim, tem muitas partes interessantes na exposição. Uma das que eu gostei bastante, que eu não tinha me ligado nisso, ela criou uma identidade pessoal dela, né? Porque assim, no começo, ela usou um vestido totalmente discreto, simples e tal. Aí depois, ela foi vendo, depois do acidente, ela foi sentindo, acho que a necessidade, e foi usando a roupa dela, as cores, mostrando a cultura dela. E o legal também, o curioso que eu achei, foi que ela começou a usar vestidos, saias compridas, porque para mostrar a cultura dela, e o principal foi por causa da poliomielite, então ela queria disfarçar isso, então ela começou a usar saias compridas e roupas, a parte de cima, mais fechada, com manga e tal, porque ela usava aqueles coisas na coluna, coletes para acertar a coluna dela, então assim, era uma coisa para disfarçar, porém tinha essa parte triste, porém ela soube mudar esse lado, com cores, com flores, cabelos penteados diferentes. Então assim, ao invés da parte triste, ninguém sabia, né, olhando pra ela assim, vendo ela com cores e tal, mas ninguém sabia o motivo. E ela muitas vezes comentou isso, então aqui na exposição tinha isso, né? Uhum. Falando dessa parte Ela dela. usava esses vestidos com borda, Pra tudo, né? disfarçar. Ela meio que se escondeu se mostrando, né? Uhum. Ela resolveu se esconder se mostrando. Então ela puxava a atenção das pessoas pra roupa que ela vestia. O legal é que ela tinha orgulho da cultura dela, né? Uhum. Isso que era legal Era também. bem legal isso. E ela foi assídua comunista, né? Ela brigava,
como que ela defendia os ideais comunistas na época. Inclusive a família dela chegou a ajudar os guerrilheiros zapatistas, né, do México. Mas ao mesmo tempo ela era um pouquinho era um pouquinho conflitante isso, porque no final da vida dela ela participava de festas junto com a família Rockefeller, junto com a família Ford, etc. Então ela tinha essa dualidade dentro dela. Aliás, muita coisa dentro dela era conflitante, né? Ela teve casos com homens, mulheres, né? Ela amava muito o marido dela, mas traía bastante o marido dela, e o marido dela também fazia a mesma coisa, né? E aí ela casou 2 vezes com ele. Ela casou 10 anos depois. Não, ela casou 13 meses depois. Não, ela casou 10 anos depois, ela se separou. Tá, aí 13 meses depois ela casou de novo. Com o mesmo marido. E com o mesmo marido, que é o Riviera, né? Riviera. E vivia aquela coisa de amor e ódio, né? Os dois eram assim, eles se amavam muito, mas brigavam muito. Tem muito casal que é assim, né? E eles eram desse jeito, então... Mas ela conseguiu... uma das coisas que ela queria era a independência financeira, porque o Rivera já era um artista famoso, vendia, tinha exposição e tal. Ela brigou para ter as suas próprias exposições e ela ser foi uma mulher à reconhecida. frente do tempo dela, né? Foi. Pensa. E ela conseguiu, né? Ela acabou tendo uma independência financeira, né? Mais pro final da vida dela, ela teve essa independência, mas não emocional. Ela sempre viveu com ele até o último dia da vida dela. Assim, a parte também, assim, mesmo ela na cama, acamada e tal, ela ainda continuou trabalhando, né? Mostrando isso. Ela poderia estar com depressão, triste, mas ela conseguiu toda essa dor dela colocar na arte. E isso é fenomenal. Não, tanto que ela terminou um quadro e morreu em seguida. Ela não deixou nenhum quadro pela metade. Ela terminou o quadro e, tipo, agora dá pra morrer. Tipo, primeiro eu deixo terminar esse quadro aqui, aí depois eu morro. Teve até uma última exposição dela, que ela foi na exposição deitada na cama. Levaram ela deitada na cama, né? Porque Isso, ela não conseguia se levantar pra ir na exposição. O legal da exposição tinha o quê? Tinha vestuários dela, né? Tinha. Uma parte emocional que eu achei foi qual? Realidade virtual. Gente, realidade virtual. Eu queria ter filmado a Angélica, porque ela entra muito no mundo da realidade virtual. Então eu queria ver o que você fez lá no banco? Não fiz nada. Não, conta Não, pra eu não pessoa. vou falar nada. Então Não. eu vou contar. Não é pra contar. Tá bom. Não, é que assim, deixa eu pensar. É que assim, teve uma parte lá, tal, muito bonita, começa com ela cantando, a gente vendo e tal. E chega uma hora, uma parte legal, uma hora que você tá na... Legal essa Você tá na cama dela, deitado, como se fosse ela. Aí você olha pros lados, você vê a janela abrindo, os passarinhos. Você olha pro outro lado, tem a cabeceira, tem os livros dela, tem o cigarro, né? Tudo. Aí o que acontece? Aí você vai olhando pro lado, assim, conforme você vai olhando pro lado, a cama ela vai andando, ela vai entrando na cidade e tal, vai entrando na cidade, você vai vendo os comentários. Ela vai voando como se fosse um tapete mágico. Isso. Aí, teve uma hora que parece que vai pro céu, né? É isso, né? Ela vai subindo cada vez mais. Isso, como se fosse... Parece que você tá num sonho. Sim. É muito legal isso. É muito louco. É um barato louco. Você vai subindo. Te juro. Gente, é vergonhoso, mas eu vou falar. Tem uma hora que eu falei, eu tô com medo. Eu segurei no banco na parte de baixo. Ela achou que ia cair, gente. Achei que ia cair. Aí eu dei um respiro assim, suei frio. Mas foi super legal. Aí você ficou com o olho fechado por alguns segundos. Aí depois eu abri, aí dei uma respirada boa, aí eu consegui me acalmar. Aí tem umas coisas, uns passarinhos, bate na tela, né? Bate assim, umas pedras, umas coisas estranhas, mas
muito fenomenal. Fenomenal. gente, Foi uma fenomenal. experiência incrível. Foi. Depois, no andar de baixo, tem outra experiência de multimídia muito bacana, que é uma sala de cinema, só que assim, são várias paredes juntas, tipo um labirinto. Inclusive tem gelo seco no ar, assim. Então é tipo um labirinto, e onde cada parede tá passando uma parte da história da vida dela. É muito legal. Essa é muito bacana. Tem umas fotos muito bonitas dela, muito bonita. A realidade virtual é 9 minutos e o cinema nas paredes, no labirinto, é 30 minutos. É muito Mas legal. super vale a pena. É uma exposição que você faz em 1 hora, 1 hora e meia, bem tranquilo, né? Você não demora, eu acho que 1 hora e meia, mais ou menos. Bem tranquilo. O legal também, o que é? Eles pensaram nas crianças. Lá tem figuras da Frida, Crianças. crianças, que você pode, as crianças podem pintar lá com caneta, com giz de cera e tal. Muito legal essa Isso, as parte crianças vão lá e pintam os desenhos preto e branco da Frida e tal, com lápis de cor colorido. Já os adultos pegam o desenho pra desenhar em casa, pra pintar em casa, entendeu? Lógico, gente. É uma exposição assim muito bonita, sério. Mas então, assim, valeu a pena? Super, super. Muito legal, né? Valeu cada segundo. Então, essa nossa série, nos próximos 10 episódios, vão ser só sobre eventos e exposições que a gente vai, etc e tal. Assim como os 10 primeiros foi meio que sobre a cultura aqui de Porto, que a gente chegou, agora os próximos 10 episódios a gente vai mostrar sobre arte. Apesar de a gente não entender bulhufas de arte, mas a gente gosta, a gente aprecia bastante a arte. Mas nós fomos no Museu da Marionete. Sim, a gente foi aqui no Museu é? da Marionete. A gente não chegou a tirar muitas imagens. Eu vou procurar. Esse vídeo está sendo feito antes de eu editar. Então, se eu achar, eu vou colocar no meio. Ou seja, se eu achar, vocês já viram. Ou seja, eu estou falando do futuro. Olha só. Então, se eu achar, vocês já viram. Olha só que interessante. O legal, se no Brasil tiver essa mesma exposição da Frida, super vale a pena. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Comentem aí se vocês já foram em alguma exposição da Frida. Se vocês não foram, vão. Eu já fui em 2 exposições em São Paulo. Todas são muito boas. Então, assim, não percam a próxima exposição que tiver na sua cidade sobre a Frida. Vão. Sempre é bom. Sempre é bacana. Leva as crianças. É a história de uma mulher muito forte. leva as Levem crianças, principalmente crianças mulheres, para elas se inspirarem. É uma mulher guerreira que brigou muito, que teve um monte de dificuldade na vida e se tornou uma pessoa famosa por ter sido uma das primeiras pessoas a criar um estilo. Praticamente ela criou um estilo, né, do surrealismo. Então, assim, é uma pessoa muito importante. Então, assim, levem e comentem nos comentários se vocês já viram alguma exposição da Frida. Beleza? Até mais. Tchau, tchau. Bye, bye.